Muito bem, você ligado nos canais da SA TV. Estamos aqui na linha Maria Goretti, no Rio Macaco Branco. O Rio Macaco Branco é bastante conhecido do pessoal aqui de Itapiranga, mas você sabia que existe um projeto para construir uma PCH aqui no Rio Macaco Branco, em linha Maria Goretti? Se não sabia, vai ficar sabendo agora tudo sobre esse projeto e sobre os impactos que ele pode causar no Rio Macaco Branco aqui nessa região. Um dos grandes atrativos turísticos, um dos grandes locais, bonitos locais aqui em Maria Goretti é o Salto de Maria Goretti. É uma queda d'água que, quando o rio baixa de nível, afunila somente numa espécie de sifão, onde o rio todo se reduz a esse espaço. Esse é um dos grandes impactos que essa PCH vai causar em 4 quilômetros de rio, pois a barragem vai ficar acima, retendo a água e com isso segurando, diminuindo o fluxo de água nessa área. Na semana passada esteve na Câmara de Vereadores o Ivan Kirchner, ele que falou sobre essa PCH, levantou esse problema aqui na linha Maria Goretti, e é com ele que nós vamos conversar na manhã de hoje sobre esse problema. O Ivan já está aqui. Bom dia, Ivan. Bom dia. Ivan, PCH sendo projetada, tentando liberações para construir aqui no Rio Macaco Branco e Maria Goretti. Quais são os principais impactos que ela pode estar causando aqui na natureza, aqui na linha Maria Goretti? Bom dia. Bom dia, Gustavo. Então, se fosse para enumerar os impactos, ambientais principalmente, a gente poderia passar um dia todo aqui listando eles, Mas principalmente essa volta de Goretti de 4 quilômetros, que compreende o Salto de Goretti, e um conjunto de corredeiras com grande potencial esportivo e turístico, vai secar drasticamente, Essa volta ela tem 27 metros de desnível, compreende 4 quilômetros, sendo que o barramento vai ser feito na parte superior, onde eles cortam o muro e jogam água para o lado de baixo para a casa de força. Então essa é uma área que vai secar drasticamente, e a área montante da barragem, então, que vai gerar o represamento para a produção energética. Essa é uma área de corredeiras, é a principal área que gera vida para o rio, O processo de oxigenação, do fluxo sedimentar, de purificação da água. Então são justamente as áreas mais afetadas, áreas de corredeiras. Uma região com uma biota muito rica, Nós temos animais silvestres que vivem nessa área aqui e principalmente esse potencial turístico e esportivo que a gente destaca aqui. É um conjunto de corredeiras espetacular, com nível, que a gente classifica até nível 4, Com grande potencial para, inclusive, ser feita algumas competições na área de canoagem, Mas só pela beleza do local a gente já vê então a riqueza do local e os riscos que essa represa causa aqui na região. Ivan, hoje o rio aqui está num nível considerado normal em decorrente das chuvas dos últimos dias. Com a instalação da PCH, com o barramento do rio acima, o que de água a gente vai poder estar enxergando aqui no dia a dia? Hoje, excepcionalmente, nós temos então um fluxo relativamente normal, em decorrência das chuvas que nós tivemos nos últimos dias, Mas nos últimos 3 anos, com as severas secas que nós tivemos na região, aqui praticamente corria um fio de água, nessa parte que a gente chama de sifão, Em períodos de cheia, então, nós vamos ter a parte da cachoeira que corre mais água, Hoje, então, excepcionalmente, nós temos um nível normal. Mas, realmente, com a construção de uma PCH, essa área vai praticamente secar, Nós temos o chamado Coelho Poço aqui embaixo, que é uma área que também turisticamente era muito aproveitada, e essa área aqui também. Então, principalmente essa área de 4 quilômetros, ela vai secar. Sem falar, então, da área alagada acima, E da variação do fluxo sedimentar hidrológico abaixo, então, da casa de força. A grande questão da parte de barragem, essa água que fica lá parada, que tipo de problemas ambientais, além do lago, que ela pode estar causando nessa nossa região? A maior preocupação seria com a qualidade da água realmente, O que gera a purificação da água, como falei antes, são as corredeiras. Em um lago que nós temos a quebra do fluxo hídrico, nós temos problemas de sedimentação, assoreamento do lago, Problemas de erosão abaixo, além da questão da liberação de gás metano, com o apodrecimento da matéria orgânica que fica retida nesse lago,
O Rio Macaco ele já tem esse nome, que diz a história, que ele sobe e baixa muito rápido. Então nós temos uns fluxos hídricos muito peculiares para o rio. Um baramento nessa área ali, ela vai prejudicar totalmente a questão do fluxo sedimentar no rio, né? Sem falar então do alagamento, que por mais que seja um baramento de 4,5 metros, ele vai alagar a área do leito do rio, vai ter vegetação que vai ser suprimida no entorno, né? A questão da qualidade da água, a questão dos peixes nativos, nós temos vários peixes nativos que não sobrevivem em água parada, a proliferação então de peixes exóticos, né, como carpo, tilápia. Então é um desequilíbrio total para o ecossistema local aqui do Rio Macaco Branco. Ivan, comparando a região aqui do Rio Macaco Branco com outros rios da região extremo oeste catarinense, esse é o único dos rios médios que ainda não possui PCH. Existe uma tendência, né, construção a PCHs no oeste catarinense, justamente como uma desculpa, né, que não vai ser construída as grandes usinas do Rio Uruguai. Então existe uma facilitação para a construção das PCHs. São 194 projetos ativos somente para o oeste catarinense. Nós temos inúmeros exemplos, né? Rio das Flores, Rio do Índio, Rio das Antas, Rio Chapecó, entre inúmeros outros que estão repletos de barragens. O Rio Macaco é um dos últimos que ainda corre livre aqui no oeste catarinense, né? Uma outra questão interessante de salientar é que o Rio Macaco está numa região considerada uma zona de amortecimento. Nós estamos próximos ao Parque da Biosfera, que é um dos maiores parques de reserva da floresta da Argentina, e ao Parque do Turvo. Itapiranga está encostada nessa reserva. Então é uma região que tem que ser mantida ambientalmente preservada, justamente por estar numa região de transição, né? De uma região preservada para regiões ambientalmente e drasticamente modificadas. Ivan, nós estamos agora aqui ao lado do rio, numa área que é fechada, não bem fechada, mas preservada, com trilha que leva até o salto aqui do Gorete. Uma área que deve ser preservada pelo menos 30 metros, né? E pode ser utilizada também como uma rota para os turistas estarem visitando, conhecendo esse local. Como é que está sendo o turismo já nessa área do rio, na questão do rafting também, na questão da canoagem, que você possui um negócio nesse ramo? O pessoal tem visitado, que tem feito atividades aqui no rio? Justamente, essa área aqui, compreendendo o conjunto de corredores de Gorete, né, ela tem um grande potencial para uso turístico, né, tanto no turismo da aventura como no turismo ecológico. Nós, com a empresa de rafting, já faz mais de um ano que a gente usa turisticamente essa área, né. Nós temos turistas que vêm de diversas partes do Brasil. Inclusive, nós tivemos recentemente turistas que vieram do Rio de Janeiro e se impressionaram com a área preservada, né, e com o potencial das corredeiras aqui. Então é uma área com grande potencial, não só para a nossa empresa, mas qualquer outra empresa que venha a querer se instalar aqui na região, né, para gerar emprego, para gerar movimento para o município e para ter essa valorização do ambiente de Itapiranga, né. Ivan, a questão da PCH, ela é de um proprietário, de um conjunto de empresas, é do município? Como é quem que está investindo ou querendo investir nesse empreendimento? Aí que tá, até o momento, com as informações que a gente conseguiu, né, a gente sabe que é de um empresário de Santa Helena que possui empresa em Florianópolis, né. A gente acredita que possivelmente ele queira fazer esse empreendimento privado para abater o consumo energético da empresa dele, e o restante da energia certamente ele vai vender para o estado, né, ou para o governo. Então isso é um motivo a mais, né. Nós temos um empresário de fora do município, né, investindo dentro de um patrimônio ambiental itapiranguense, né, de um bem público itapiranguense, para lucro especificamente para ele, né? Sendo que nós temos um grande potencial para o turismo, da aventura, para a questão do esporte de Itapiranga, né? Nessa área aqui, que pode gerar vários empregos. A própria usina hidrelétrica, na geração de emprego, ela traz alguns empregados de fora para a construção, né? Mas até onde a gente sabe, a casa de força ela é operada por uma única pessoa. Então nós vamos ter uma área fechada com uma única pessoa trabalhando sob um grande impacto, né, ambiental e econômico no município. Muito se fala em questão de sempre que tem uma barragem, alguma coisa em royalties para o município e tal. Você acredita que esses royalties, não acontecendo no empreendimento, eles podem ser compensados através próprio do turismo e da exploração dessa área para turismo, para aventura, para competições? Com certeza, né? A gente analisando os royalties que são acumulados, que são ganhos pelos municípios das outras regiões aqui, eles são baixos em relação a um potencial que nós temos para o movimento econômico gerado com o turismo de aventura ou então com o turismo ecológico, né? Então sim, o turismo ele pode gerar muito mais movimento econômico para o município do que os ganhos que eles têm com uma represa.
E uma grande questão também, Ivan, que a gente se pergunta muitas vezes, a pessoa tem um lote de terras, uma colônia que encosta no rio Macaco Branco e ele quer fazer uma área de camping, uma casinha, um lugar para a família ali confraternizar, e muitas vezes precisa abrir um espacinho pequeno para passagem de algum veículo, alguma coisa. Aí não pode, tem que preservar os 30 metros, não pode cortar uma árvore, a lei não permite, tem toda a legislação ambiental, as áreas da APP. E aí fica a pergunta, não podemos cortar árvores, não podemos construir nada na beira do rio, inclusive a cidade teve grandes problemas, e aí permite-se um muro dentro do rio? Como é que essa é uma pergunta que tem que ficar para quem nos assiste. Aí que tá, é meio controversa a ideia, né? Existe uma fiscalização ambiental, você não pode, né, tirar nenhuma árvore na margem do rio, a gente tem que respeitar os 30 metros, né? Concordamos plenamente com isso, mas tem toda essa preocupação ambiental com a margem do rio, com o agricultor que está usufruindo da margem. Aí ele não pode fazer nenhuma intervenção. Porém, os caras virem botar um empreendimento com um muro, barrar um rio, gerar um grande impacto, aí se pode, né? Então fica essa questão. Porque a lei tem que ser para todos, né? Porque ela é facilitada para alguns e para outros não, né? E alternativas à PCH, a região já mostrou que tem, né? Nós temos um potencial elétrico, potencial solar aqui, que muita gente está investindo, instalando para atender as suas propriedades. E também nós temos que com a produção de suínos, por exemplo, que temos aqui, poderíamos explorar mais ainda a questão do gás, né, Ivan? Com certeza, nós podíamos ter políticas públicas que incentivassem mais essa produção energética realmente sustentável, né? Que realmente não tem impactos ambientais. A região oeste catarinense ela é responsável por 15% da produção de suínos do Brasil, né? Então nós temos grande quantidade de resíduos dessa biomassa residual. Aí temos um grande potencial de produção energética realmente limpa. Nós vivemos num país tropical que tem uma taxa de insolação altíssima, né? Então temos grandes potenciais com os painéis solares, que estimulam também o surgimento de outras empresas que podem estar investindo nesse tipo de energia. Ao contrário dessa tendência, dessa proposta do hidronegócio, né? Onde a gente vê que existe então uma tendência à facilitação da construção de PCHs, que tem um alto investimento, uma baixa produção energética, né? E ela varia muito ao longo do ano. A gente sabe que o rio ele varia ao longo do ano. Ivan, então a gente deixa uma pergunta no ar para quem nos acompanha. Você que está nos acompanhando aqui pela SA TV, você é contra ou a favor da construção de uma PCH aqui em linha Maria Goretti, ouvindo tudo que nós conversamos aqui, fazendo a sua análise friamente? Favor ou contra? A resposta com vocês.